Fala galera, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e eu sou o professor Lucas. Estou junto com vocês nessa jornada rumo à aprovação. Galera, hoje nós vamos falar de regra de 3 composta. Eu sei que muita gente gosta da regra de 3. Vocês falam assim, pô, eu resolvo tudo com regra de 3. Regra de 3 resolve qualquer questão da minha vida. Beleza. Não é a verdade, né? A gente sabe que não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante, realmente, em várias situações. Agora, nós estamos muito habituados com a regra de 3 simples. O que é a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é uma regra de 3 que envolve duas grandezas. Lembrando, grandezas são os elementos que nós utilizamos na conta. São as coisas que nós estamos medindo ou contando na situação problema, beleza? Agora, a regra de 3 composta, ela é uma regra de 3 que envolve mais de duas grandezas. Se eu tiver 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas, isso e essas grandezas forem direta ou inversamente proporcionais, a gente vai ter que analisar isso, tá bom? Nesse caso, nós estaremos diante de uma regra de 3 composta. Beleza? Então vamos entender porque não é difícil, mas requer uma análise precisa para que nós possamos resolver as questões. Beleza? Então eu trouxe aqui para a gente, essa é uma questão que basicamente a gente precisa exemplificar para que vocês entendam. E eu vou montar um passo a passo. Passo a passo. Primeiro passo, nós vamos identificar as grandezas que estão envolvidas no problema, tá bom? Então eu vou botar aqui que o primeiro passo é identificar as grandezas. Beleza? Bom, então vamos entender. O exemplo que eu trouxe é esse aqui. Para alimentar 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 quilos de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas por 45 dias? Então vamos analisar isso daqui. Então nós queremos encontrar quantos quilos eu preciso para alimentar 9 pessoas durante 45 dias, seguindo essa proporção que existe aqui, tá bom? Então vamos analisar. Primeiro passo, identificamos as grandezas. Qual é as grandezas envolvidas? A quantidade de pessoas. As pessoas são primeira grandeza que nós temos aqui, tá bom? Depois nós analisamos os dias. Quantidade de dias é a outra grandeza envolvida. E a outra grandeza envolvida é a quantidade de alimento, que aqui está medida em quilo. Beleza? Então tá. Então, a informação que nós temos é essa. Que 9 pessoas são alimentadas durante 25 dias com 5 quilos de arroz. Beleza? Identificamos as grandezas envolvidas. Quero saber, se eu quiser alimentar 15 pessoas durante 45 dias, quantos quilos eu vou precisar? Grandezas identificadas? Identificadas. Aí a gente tem o segundo passo. Segundo passo é analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Mas diretas ou inversamente proporcionais sempre aonde está a minha variável, onde está a minha incógnita. Elas precisam ser direta ou inversamente proporcionais ao
quilo, a quantidade de arroz, tá bom? Então essa é a segunda análise. Então vamos analisar isso, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou analisar a quantidade de quilos em relação ao dia, tá bom? Vamos analisar o seguinte: se eu consigo alimentar uma determinada família, independente de quantas pessoas são, tá? A quantidade de pessoas não vai ser alterada, é a mesma. Você consegue alimentar essa família por 25 dias com apenas 5 quilos. Se você aumentar a quantidade de dias, porque foi de 25 para 45, você vai precisar de mais ou menos quilos de arroz. Você vai precisar de mais quilos de arroz. Show de bola! Agora esquece os dias, você vai alimentar pelo mesmo período, tá bom? O que vai alterar a quantidade de pessoas. Com 5 quilos de arroz, eu alimento 9 pessoas. Se eu aumentar a quantidade de arroz, eu consigo alimentar mais pessoas? Sim, consigo alimentar mais pessoas. Observem que as setas estão no mesmo sentido. Se alguma delas estivesse invertida, você precisaria inverter a posição dos números para conseguir fazer a conta. E aí vem o terceiro passo. Terceiro passo, fazer a conta. Deixa eu botar aqui. E como que eu faço a conta? Simples. Você vai colocar o sinal de igual, tá bom? Sinal de igual. E antes dele, você coloca a coluna em que está o x. Você vai botar assim. Se ela estivesse com seta invertida, apenas ela, você iria inverter, você iria botar x sobre 5. Mas como está todo mundo no mesmo sentido, você vai montar do jeito que está aqui essa tabela, tá bom? Depois do igual, você vai botar as outras duas colunas, sendo multiplicadas. 9 por 15 vezes 25 por 45. Montamos a conta. Agora vamos resolver isso? Vamos. Primeiro, olha só, vamos dividir isso aqui, ó. 9 dividido por 45, eu posso simplificar. Aqui a gente tem 5, não tem? Então vamos lá. A gente vai ter aqui que 5 sobre x é igual a 25 dividido por 5 vezes 15. 5 vezes 15 nós sabemos que é 75. Beleza? Show de bola. Agora, vamos multiplicar isso aqui cruzado, ó. Multiplica cruzado. Beleza? Então eu tenho 25x. 25x igual, tá? A 5 vezes, vou botar aqui, ó, 5 vezes 75. Beleza? Então x é 5 vezes 75 dividido por 25. Professor, por que você não multiplicou? Porque a conta fica mais fácil, na verdade, assim. Por quê? 75 dividido para 25 é 3. Então, o que nós temos aqui é que x é igual a 5 vezes 3. Então, x é igual a 15. 15 o quê? 15 quilos, que é o que eu estava procurando. Tá bom? 15 quilos de arroz é o que eu preciso para alimentar 15 pessoas durante 45 dias. Entenderam, pessoal? É muito simples de se fazer a conta, só precisa prestar muita atenção na análise de proporcionalidade, se elas são direta ou inversamente proporcionais à quantidade de quilos, ou seja, aquilo que você quer descobrir. Pode ser que você tenha uma questão que ao invés de descobrir a quantidade de quilos, você tem que descobrir a quantidade de pessoas. Você vai analisar em relação à coluna em que o x se encontra, em que a incógnita se encontra. Beleza, galera? Essa é a dica, essa é a aula de hoje e pratiquem bastante. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço, pessoal!